Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao nosso terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre o segundo reinado. Lembrando, que na última aula nós concluímos o assunto que falava sobre, ou melhor, que fala sobre o período regencial, tá? E a gente viu que o fim do período regencial aconteceu quando Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, foi coroado rei do Brasil, tá? Então, agora iremos falar sobre esse período, que também é chamado como segundo reinado, como eu já falei anteriormente, que descreve, todo o governo aí de Dom Pedro II no Brasil. Então, Dom Pedro II, ele era discreto e severo, que fala um pouquinho sobre a sua vida, pessoal. E ao longo das 5 décadas de seu governo, ele conservou a imagem de um homem sábio, comprometido com o interesse público e sua mais perfeita administração, além de prestigiar a cultura do Império Brasileiro. Por isso que Dom Pedro II é considerado, para alguns historiadores, como um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Então, para José Murilo de Carvalho, Dom Pedro II foi um Habsburgo, que havia perdido nos tópicos, ou seja, era um homem de características europeias em um país de pequena elite branca cercada por um mar de africanos e mestiços. Órfão de mãe com 1 ano de idade e de pai aos 9 anos, como vocês viram, Dom Pedro I ele teve que abdicar ao trono e voltar para Portugal, deixando seu filho aqui no Brasil sozinho praticamente com os seus ministros, regentes, com apenas 9 anos de idade. Então ele recebeu uma educação rígida em que principalmente os regentes tentaram fazer dele um chefe de Estado perfeito, sem paixões, escravo das leis e do dever, quase uma máquina de governar. Entretanto, se por um lado sua imagem era construída por um aparato estatal, sendo ele praticamente o personagem, de outro, sua vida pessoal era muito conturbada, pois muitas tragédias domésticas pessoais do imperador foram parar nas capas dos jornais. Porém, o principal escândalo seria sua paixão proibida, já que ele era casado pela Condessa Barral, responsável pela criação de suas duas filhas. Então, falando um pouquinho mais sobre essa história de Dom Pedro II, apesar das diversas histórias que cercam a vida e a imagem de Dom Pedro II, o historiador José Murilo de Carvalho afirma que nenhuma paixão marcou tanto a vida de Dom Pedro II como a paixão pelo Brasil, possibilitando que, por se obrigar integralmente à tarefa de governar o Brasil por meio século, tá? 50 anos aproximadamente, governasse com base em princípios republicanos, tá? Aqui ele faz o seguinte questionamento: como o monarca pôde governar com base em princípios republicanos? Vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso devido ao parlamentarismo, que ficou conhecido também como parlamento às avessas, tá? Então, já falando um pouquinho sobre o contexto político daquela época, e falando um pouquinho sobre o regresso conservador, tá? Podemos dizer que as diversas medidas regressistas implantadas no Brasil nos últimos anos do período regencial continuaram após 1840. O político mineiro Bernardo Pereira Vasconcelos afirmou que as classes dominantes, as classes ricas, e o imperador procuravam acabar com o carro da revolução, ou seja, a política inicial do segundo reinado tinha como objetivo superar os avanços liberais conquistados no período regencial e centralizar, consequentemente, o poder novamente nas mãos do imperador, diminuindo, portanto, a participação das províncias na política. E para que esses objetivos pudessem ser alcançados de imediato, duas leis precisaram sofrer alterações para garantir a soberania da monarquia e a centralização do poder nas mãos do imperador. Em 1840, a Lei de Interpretação do Ato Adicional propunha uma nova leitura do Ato Adicional de 34, limitando a autonomia das províncias e diminuindo o poder das assembleias
provinciais das assembleias dos estados. Dessa forma, gente, o controle da polícia e do judiciário, né, retornou ao poder central. E em 1841 ocorreu a reforma do Código do Processo Criminal, assumindo completamente o caráter centralizador. O governo, né, imperial passou a controlar completamente a máquina administrativa e o poder judiciário. Então, todas as decisões estavam concentradas em suas mãos. E apesar de os juízes de paz continuarem existindo e serem eleitos em suas paróquias, seus poderes foram retirados. Tá? E em relação ao sistema político, em especial o sistema estadual, ou melhor, eleitoral, praticamente nada mudou, né? Pois o voto ele continuou sendo censitário, sendo que somente homens maiores de 21 anos, alfabetizados, brancos e com renda, podiam votar ou exercer sua cidadania por meio do voto. No entanto, gente, o protagonismo político do período foi marcado pela violência e por fraudes, que garantiam a manutenção da elite política e principalmente a força com que o imperador utilizava o poder moderador. E por meio do poder moderador, o imperador nomeava como ministros membros de determinado grupo político e caso a Câmara de Deputados não fosse composta da maioria de membros daquele grupo, ele dissolvia, né, acabava e convocava novas eleições. Assim, a Câmara sempre estava dominada por grupos que defendiam os interesses do imperador e os seus próprios interesses, né, políticos e econômicos. Então, além disso, as eleições eram rigidamente controladas pelos fazendeiros, principalmente coronéis, que obrigavam a população de sua localidade a votar em seus candidatos. E como o voto não era secreto, os capangas desses fazendeiros conferiam as cédulas antes que elas fossem colocadas nas urnas. E como houve muitas ações de violência e repressão nas eleições de 1840, elas ficaram conhecidas como eleições do cacete. Tá? Aqui fala um pouquinho mais sobre liberais e conservadores no poder, né? Uma briga que existiu basicamente entre esses dois grupos. Tá? E então, como vimos anteriormente, a elite política brasileira era formada basicamente por apoiadores de Dom Pedro II, sendo a maior parte deles grandes proprietários de terras, grandes comerciantes e altos funcionários públicos. Do outro lado, né, havia um enorme grupo de pessoas que formavam as camadas médias urbanas e do campo, os liberais, né, cujo direito de voto estava preservado em razão de ter a renda exigida pela Constituição, além de outros fatores. Esses grupos, né, dividiam-se principalmente em dois grandes partidos, o liberal e o conservador, fundados ao final da regência. O Partido Liberal ele tinha sua base no centro-sul do país e, basicamente, né, seus principais apoiadores eram senhores rurais e as camadas médias urbanas. Já o Partido Conservador era formado basicamente por grandes proprietários de terras, ricos, comerciantes e o alto escalão do governo, e sua base concentrava-se nas províncias do Nordeste. Por isso que até hoje existe um forte coronelismo, né? Ou seja, ainda existem grupos que estão ligados à oligarquia, a um governo de poucos, no qual dominam a política dos estados nordestinos. Tá? Então, não havia divergências políticas, né, significativas entre os partidos liberal e conservador, e ambos lutavam pelo poder e defendiam praticamente a mesma plataforma de governo, ou seja, os interesses do imperador. A disputa pelo poder gerava a formação de pequenas facções, né, que são grupos menos subordinados a determinado partido, tá? Tanto, né, do Partido Liberal quanto do Partido Conservador, em todas as províncias. E outra prática, gente, outra prática política do período eram as frequentes negociações ou trocas de ministérios entre os partidos. Isto é, os empregos públicos, né, serviam como uma moeda importante, pois sempre que uma troca ministerial acontecia,
esta vinha acompanhada de uma derrubada, ou seja, a demissão de muitos funcionários públicos para a nomeação em seu lugar de pessoas de confiança do novo ministro, para manter seus interesses, tá? Então, vai ser nesse contexto que Dom Pedro II ele vai criar o parlamento, tá? Que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, tá bom? Então, em 1847, Dom Pedro II criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, medida que instituiu o governo parlamentarista em seu governo. Porém, utilizando-se do poder moderador, era o imperador quem nomeava o presidente, né, e os integrantes de seu gabinete ministerial. Logo depois, eram organizadas novas eleições, de modo que o partido ocupante do gabinete pudesse contar com a maioria no parlamento, né, que era a Câmara dos Deputados, que até hoje existe. Tá, gente? Então, esse revezamento no poder entre os partidos liberal e conservador durou praticamente todo o segundo reinado. Havia esse revezamento para que não acontecesse conflitos internos entre eles. Tá? Então, aqui tem um esquema no qual mostra as diferenças entre o modelo de parlamentarismo brasileiro e inglês. Tá? No parlamentarismo brasileiro existia o Conselho de Ministros, né, que era formado pelo imperador, tá? Que era o poder moderador. Existia também o Gabinete de Ministros, que era o poder executivo, e a Câmara dos Deputados. Então, as pessoas, os políticos que faziam parte da Câmara dos Deputados e do gabinete, eram escolhidos por meio de eleições. E o imperador ele podia dissolver a qualquer momento a Câmara e também o gabinete e escolher novos deputados. Já no parlamentarismo inglês, existia o primeiro-ministro, não existia uma espécie de imperador. Por quê? Porque o imperador ele tinha os poderes concentrados em suas mãos no Brasil e lá na Inglaterra isso não aconteceu, como vocês viram anteriormente. Tá? Então, o parlamento ele era eleito pelo povo, né, que era o poder legislativo. Por isso que nós vimos que na Inglaterra o rei reina, mas não governa, não tinha autonomia política nem administrativa. Ele era apenas uma figura simbólica, tá? Por isso, né, que o modelo de governo parlamentarista ficou conhecido como parlamentarismo às avessas aqui no Brasil. Pois, diferentemente da Inglaterra, no Brasil, quem mandava, quem tinha autonomia não era o parlamento, e sim o imperador. Ou seja, o imperador ele reinava e governava, diferentemente do que acontecia lá na Inglaterra. Tá, gente? Então, gente, e entre as décadas de 40 e 50 vão acontecer alguns conflitos durante o segundo reinado que irão, né, iniciar uma crise no governo de Dom Pedro II. O primeiro deles é a Revolução Praieira, né, que aconteceu na província de Pernambuco, tá? E foi considerada por muitos como a última grande revolta contra o Império. Essa província era um importante centro econômico e político do século XIX, pois sua economia era baseada na produção do açúcar, e um terço do controle de todos os engenhos de província, ou melhor, da província, estava sob o domínio da mesma família, os Cavalcante. Não somente a produção do açúcar era privilégio de poucas famílias, mas também o comércio era monopolizado, né? Ou seja, era privilégio legal de uma pessoa, né? Ou seja, era monopolizado por um pequeno grupo de comerciantes, composto em sua maioria de imigrantes vindos de Portugal, situação esta que ajuda a explicar os constantes movimentos anti-lusitanos que agitavam a região. Nesse contexto, né, teve início um conflito de interesses entre liberais e conservadores em Pernambuco, sobretudo com a perda de controle do Partido Liberal, que era composto majoritariamente de senhores de engenho, na condução da política na província. Os liberais contavam com o apoio de grande parte da população, principalmente das camadas médias urbanas, que reclamavam da falta de empregos
e lutavam pelo controle do comércio, né, já que este estava nas mãos de portugueses. A Revolução Praeira recebeu esse nome porque os manifestantes começaram a divulgar suas ideologias em um periódico chamado Diário Novo, em 1842, com sede na Rua da Praia, em Recife, chegando a inaugurar o Partido da Praia, aliado, né, ao Partido Liberal. E seus integrantes passaram a ser reconhecidos como praieiros. Aqui fala um pouquinho também sobre a Primavera dos Povos, que vocês verão um pouco sobre isso no próximo ano, tá? Que impulsionou várias revoltas ou revoluções pelo mundo, justamente aí ligadas, né, às ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, ideias totalmente liberais, tá? Então, gente, dando continuidade para encerrar essa parte, apesar de já haver, antes de 42, uma insatisfação por parte dos praieiros, apenas em 48 a revolução tornou-se efetiva, principalmente depois que foi eleito para presidente da província Herculano Ferreira Pena, um político conservador, inimigo dos praieiros. E o movimento começou em Olinda e logo se espalhou por toda a província, né, principalmente em Recife, sua capital. E cerca de 2.500 homens tentaram tomar a cidade, porém sem sucesso. As lutas dos rebeldes prosseguiram até 50, quando foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais, e o movimento cedeu. Com o fim da Revolução, a ordem escravocrata e monárquica estava consolidada na metade do século XIX no Brasil. Eu não diria uma revolução, né, mas sim uma revolta, pois não conseguiram, de fato, provocar mudanças na estrutura política e social daquela época. Tá certo, gente? Então, na próxima aula nós veremos um pouco sobre a Guerra do Paraguai, que também foi um conflito muito importante durante o governo de Dom Pedro II, e concluiremos, né, essa parte aí, falando um pouquinho mais sobre o conflito e as principais consequências da guerra. Tá certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.